No dia 25 de maio de 2020, nos Estados Unidos, em Minneapolis, George Floyd, um homem negro de 46 anos, foi abordado pela polícia, acusado de passar uma nota falsa. E o que a gente viu, aliás, o que o mundo inteiro viu, foi uma das cenas mais chocantes de todos os tempos. Como Will Smith disse, o racismo, ele não aumentou. O racismo agora, ele está sendo filmado. Um dia me falaram para eu me colocar no meu lugar. O nosso lugar é aonde quisermos estar. Após esse vídeo viralizar nas redes, muitas pessoas começaram a fazer protestos em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E uma das perguntas mais frequentes, na verdade, um dos questionamentos mais frequentes, principalmente que os brasileiros estão se fazendo é: mas por que será que o brasileiro não entra em embate tão forte quanto o povo americano entra? Mesmo aqui o percentual de pretos e pardos sendo de 54% e nos Estados Unidos de 13% a 14%. Tem algumas pesquisas que variam muito. Por que será que a gente não se questiona sobre toda essa onda, principalmente que acontece nas favelas brasileiras, e que se você for fazer pesquisas, o percentual de pessoas pretas mortas aqui no Brasil é muito grande, é um genocídio. Tem uma pesquisa muito famosa da ONU que fala que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Ou seja, a gente vive um regime de genocida no Brasil que é muito forte, mas a maior parte dos brasileiros, principalmente a galera preta e periférica, não se questiona em relação a isso. E aí eu comecei a me questionar, mas será que eu tô numa bolha? Será que realmente toda a população brasileira tem acesso a esses dados alarmantes? E a triste constatação que eu tenho pra fazer, gente, é que infelizmente a gente não se consome, a gente não se ouve, a gente não conversa. Porque uma das principais coisas que me fizeram questionar o que acontece com os negros daqui do Brasil e os negros lá dos Estados Unidos foi exatamente esse poder de questionamento, de tentar descobrir o porquê das coisas. E esse processo para mim foi um processo que doeu muito, porque eu tive acesso a coisas que geralmente a gente não questiona, porque a gente nem sabe que existe. E isso tudo veio pelo amor que eu tenho a isso que eu faço, que é o audiovisual. E isso explica muita coisa. Eu acho que uma das principais coisas que eu descobri em todo esse processo de estudo foi o processo, de abolição dos Estados Unidos e do Brasil, porque o Brasil foi um dos países que mais trouxeram, que mais traficaram escravos. O Brasil, gente, ele foi um país construído pelas mãos negras. O Brasil ele tem uma história de escravidão que se perpetua até hoje. Uma das coisas que mais me deixou chocado durante esses estudos que eu fiz foi descobrir que nós somos 54% da população, que nós somos metade da população, e nos Estados Unidos eles são de 13% a 14%. Após o período da abolição da escravatura aqui no Brasil, os escravos não tiveram oportunidades de emprego. Na verdade, as periferias elas se formaram porque a gente começou a se afastar dos grandes centros. E houve uma grande política de embranquecimento aqui no Brasil, porque os governantes eles não queriam ser visto como uma terra de negros, até porque os Estados Unidos e os países da Europa não eram vistos como uma terra de negro, mas como o Brasil traficou muitos escravos para cá, não tinha como essa terra ser uma terra branca ou uma terra com traços poucos negroides, porque a gente se tornou parte dessa terra, com tanta gente preta, não tinha como ser diferente, diferentemente dos Estados Unidos, porque lá os negros realmente eram a minoria, enquanto lá nos Estados Unidos teve aquele processo do apartheid, onde os negros não podiam usar o mesmo bebedouro, não podiam fazer N coisas. Aqui no Brasil também existia, mas como eles não conseguiram barrar o crescimento dos negros, eles instauraram aquela ideia de que quanto menos retinto você fosse, mais aceito você seria também. Por isso que eles criaram essa denominação entre pretos e pardos. Só que na verdade os nossos traços negróis, eles sempre foram meio que camuflados. E
já que o governo com políticas eugenistas de branqueamento não conseguiu sucesso, começou a ter aquela venda, sabe, no nosso país como país de todos os povos, como país da democracia racial. E infelizmente muitos negros acreditam que realmente existe uma democracia racial no Brasil. É por isso que a gente acredita tanto no poder da meritocracia, aquela coisa de que dizem, olha, se você fizer por merecer a meritocracia, você vai conseguir alcançar. Só que como a gente é uma terra muito hipócrita, é óbvio que as pessoas, assim como nos Estados Unidos falam, tipo, que não gosta de preto, que o preconceito lá é maior, aqui as pessoas não falam, porque durante muito tempo foi visto como uma coisa pouco educada, pouco aceitável. Mas no íntimo das pessoas, elas nunca suportaram o peso de ter que dividir os locais com pessoas com traços negroides, com traços afro. Em consequência disso, a gente sempre tenta parecer menos negro do que é. Se você conversar com a maior parte dos negros, assim como aconteceu comigo, eu tive uma representação, principalmente midiática e social, em que eu não gostava dos meus traços, eu não gostava do meu nariz, eu não gostava da minha boca, eu não gostava do meu cabelo, porque sempre tinha alguém me lembrando ou me falando que esse não era o biotipo aceito pelo Brasil. Quantas vezes você, moleque de periferia, não raspa o cabelo porque quando seu cabelo começa a crescer, as pessoas começam a falar que seu cabelo é de bombril? Ou quantas vezes você já não pensou em fazer uma cirurgia plástica para deixar o seu nariz mais fino ou a sua boca menos carnuda? Se bem que agora, né, é moda. Só que é moda ter boca carnuda em quem não tem a boca carnuda, ou seja, pessoas brancas. E eu só comecei a comparar, a questionar isso a partir do momento em que eu comecei a tentar entrar em um mercado em que, tipo, eu simplesmente não era aceito. Eu não sabia por quê, porque eu sabia das minhas qualificações. E eu costumo dizer que foi isso que me salvou, gente. A única coisa que, tipo, eu realmente recebi, que foi, tipo, um privilégio de Deus, foi não ter dúvida daquilo que eu sempre quis fazer. Então, com 13 anos e eu com 36 agora, com 13 anos, eu tracei um plano de carreira aonde não ia ter erro se existisse a meritocracia. Só que meritocracia para preto no Brasil não existe. É por isso que a gente não questiona. É por isso que a gente não questiona o porquê que a gente raspa o cabelo, o porquê que a gente alisa cabelo, o porquê que os moleques da favela preferem um cabelo blindado ou um cabelo espetadinho do que o cabelo black. Esses dias eu tava tendo uma conversa com o menino que corta meu cabelo e ele falou que o cabelo dele não combinava com o estilo que ele tinha. E eu falei assim, qual que é o seu estilo? E ele falou, meu estilo é favelado. E eu falei, mas o seu estilo não combina com o seu cabelo black? Só que como disse o Will Smith, ao mesmo tempo que o racismo ele não aumentou, ele só está sendo filmado, agora a gente tem a possibilidade de ouvir pessoas como eu e pessoas ativistas e pessoas da comunicação que tem o mínimo de preocupação em falar para as pessoas que elas não são derrotadas, que na verdade quem tenta derrotá-las é um sistema estrutural e racista. Essas pessoas, aliadas à tecnologia, tá fazendo com que a gente pense sobre isso. E o caso do George Floyd está se tornando um caso tão emblemático porque ele foi filmado e durante 8, 10 minutos a gente viu um assassinato contemporâneo ao vivo de uma pessoa que, mesmo que fosse culpada, não teria nem o direito de morrer daquela forma. Ele implorava pela vida dele, ele falava que ele estava morrendo e ele falava que ele estava sem respirar. E nem assim aquelas pessoas pouparam de tirar a vida dele. Ver aquela cena me remeteu a todas as cenas em que a gente vê todos os dias aqui no Brasil. Como o caso do João Pedro, que estava brincando com os primos dele dentro de uma casa e a gente vê aquela parede toda estraçalhada de tiros. A polícia entrou atirando. Ou como o caso da Ágata, que é uma menina que estava dentro da perua e morreu assassinada pela polícia. Ou o caso do Evaldo Rosa, que levou 80 tiros. 80 tiros. Enquanto ele estava indo com a família num chá de bebê. Ou o caso daqueles 5 garotos do Rio de Janeiro que estavam vindo de um rolezinho e também foram alvejados pela polícia. O que a gente tem em comum em todas essas histórias é que essas pessoas são pretas ou periféricas. E na escola, no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente não aprende o que é negritude. A gente só aprende que uma princesa assinou uma lei que libertou a gente da escravidão e que ela é uma heroína.
A gente não aprende, por exemplo, que as primeiras pessoas, os primeiros cotistas eram brancos, porque enquanto a gente aprende que os escravos foram libertados e foram jogados para as periferias sem a mínima condição, sem a mínima infraestrutura, que é o que ainda acontece, tipo, no nosso país, a gente não aprende que os primeiros cotistas foram brancos. A gente não aprende que teve uma lei que trouxe os imigrantes europeus, porque eles tinham a pele clara aqui para o Brasil, brancos pobres, claro, mas que vieram já com um pedaço de terra, que vieram já com material para trabalhar, que vieram com acesso à escola, tudo numa política eugenista de embranquecer o Brasil. E a gente não aprende também que muito provavelmente essas pessoas que falam mal de cotas são as pessoas que receberam as primeiras cotas. O Brasil, ele vive esse processo terrível de alienação da sociedade. E eu só descobri isso, gente, eu só descobri que eu era preto, porque enquanto as pessoas falavam, não, você é pardo, você é moreninho, quando a polícia me chamava, ou me parava pra me dar um enquadro, falava parado neguinho. Ou que quando alguém tava com raiva de mim, me chamava de macaco, como aconteceu em 2016, numa produtora onde eu trabalhava. A gente normatiza todo esse processo. É por isso que aqui no meu canal eu sempre coloco exemplos muito cotidianos para poder ilustrar para vocês o exemplo do racismo muito sofisticado que acontece aqui no Brasil. Porque não é possível que numa população de 54%, e eu vivo repetindo isso em todos os meus vídeos, gente, mais de 70% da população carcerária seja de pessoas pretas. Mais 77% dos homicídios no Brasil seja com pessoas pretas. E só 11% de pessoas pretas conseguem entrar na faculdade. Eu só descobri isso porque eu entrei no mercado de trabalho e eu comecei a observar que as pessoas que eram os diretores, os roteiristas, as pessoas que mandam e desmandam nas produções nacionais eram brancas e a maioria delas sabiam menos do que eu. É por isso que eu sempre falo sobre porcentagem, sobre números e sobre estudo, porque eu descobri que no mercado de trabalho que eu escolhi a minha chance era de 2%. Então como é, gente, que eu vou me sabotar se as chances não acontecem para pessoas como eu apenas pelos meus traços afro? George Floyd virou um símbolo mundial de luta antirracista. Ele tá em todos os lugares, em todos os veículos de comunicação, gente branca tá colocando hashtag de justiça para George Floyd, mas a gente tem que aproveitar esse momento, nós pretos brasileiros periféricos, a gente precisa aproveitar esse momento para estudar como se dá o racismo no Brasil de forma muito sofisticada. A gente precisa estar em todos os espaços, porque infelizmente a gente não tem acesso a essas informações. E a gente precisa parar de transformar as pessoas que morrem em exemplos, porque a gente precisa dos nossos exemplos vivos. E o Brasil tem uma grande oportunidade, tem mais de metade da população de chances de conseguir ascensão. Só que a gente precisa estudar qual é o nosso papel na sociedade. Porque, como eu falei no meu texto lá no Instagram, lá nos Estados Unidos, eles sabem quem são os inimigos. Então eles conseguem identificar com quem eles lutam. Aqui a gente não sabe. É tudo velado. As pessoas estão nos matando, a gente não está questionando e, ao contrário, a gente está ajudando a colocar o joelho deles no nosso pescoço. A gente ajuda os racistas no Brasil a nos enforcar. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Colocando eles no poder. Permitindo que eles sejam racistas. Não questionando por que a gente consome tantas pessoas brancas enquanto a gente tem pessoas pretas para consumir também. Isso também ajuda a apagar, a aniquilar os nossos sonhos. Então a gente precisa acordar para isso, gente. O Brasil é um país extremamente racista e se a gente não estudar, a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos. É o que eu sempre falo aqui no meu canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha muito com o maior número de pessoas que você puder, principalmente com pretos periféricos, porque a gente precisa se conhecer. E uma coisa que eu digo pra vocês, gente, estudar a minha própria história fez em 2 anos a minha vida se transformar. Então, gente, eu preciso muito que vocês estudem a história de vocês pra realizar os seus sonhos, pra eu também conseguir realizar o meu. Mais uma vez, eu optei estar com vocês porque eu fiz todo o caminho que eles pediram. Eu poderia estar lá, não aonde eu queria estar, mas eu estaria ok. Mas eu preferi estar com vocês, porque sozinho a gente não é nada. Eu penso coletivamente como uma pessoa que é preta, que é bicha, que é favelado. E eu preciso muito que vocês entendam como a sociedade nos enxerga para que juntos a gente consiga realizar os nossos sonhos. Tá bom? Justiça para George Floyd. Justiça para João Pedro, justiça para Marielle,
Justiça para todas as pessoas pretas que morrem todos os dias vítimas do racismo. Energia positiva sempre.